Voltando, pessoal, então nós vamos ter aqui, ó. Nosso país tem muitas belezas naturais e impressionam os turistas. Então nós vamos ter aqui duas orações, uma declaração sobre a beleza e depois o acréscimo de que essa beleza impressiona os turistas. Então nós vamos ter a primeira coordenada assindética e a segunda oração coordenada sindética aditiva, tá certo? Então o E aí fazendo esse papel de agregar, de somar. Adversativas, oposição, quebra de expectativa. Então não espero que não acontece o que nós esperamos, acontece o oposto, vai na direção contrária. Aí nós vamos ter o mas, que é o principal, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, qualquer um deles trazendo a ideia de adversidade. Por exemplo, o território brasileiro é fértil, não é? Informação positiva, mas há muita fome no Brasil, olha o paradoxo. A contraposição de uma ideia, como se é fértil, se é produtivo, por que gente passa fome? Então, o mas aí traz a ideia da adversidade, da oposição. Não é o que se espera, há uma quebra de expectativa através dessa conjunção aqui. Na interpretação, nós vamos ter também uma leitura para a qual vocês têm que prestar atenção. Esse político rouba, mas faz. Ao destaque para fazer. Esse político faz, mas rouba. Há um destaque para roubar. A oração coordenada sindética adversativa contém um argumento mais forte, enfatiza a ação de fazer em um e de roubar em outro. Então, quando eu falo assim, ele faz, mas rouba, o rouba tem um argumento mais forte do que fazer. Ele rouba, mas faz, o faz passa a ter um argumento mais forte do que roubar. Então, a oração que vem depois do mas, ela tem um peso argumentativo maior do que a oração que vem anteriormente. Então, o vestibular tem trabalhado essa interpretação, tá? Número 3, alternativa. Ela vai trazer uma opção, uma escolha, uma exclusão, principalmente através da conjunção ou, que pode aparecer repetida, ou estuda ou trabalha no período da manhã. Uma coisa exclui a outra. Ora trabalha, ora canta. Quer faça chuva, quer faça sol, o acontecimento vai existir. Então você tem aí ou sozinho, ou ele repetido, ou essas conjunções repetidas, estabelecendo que tem que haver uma escolha, que não dá para acontecer as duas coisas juntas, tá certo? Então nós falamos que é uma ideia de exclusão. O projeto deve ser apresentado hoje ou haverá o seu cancelamento. Então, sem a conjunção assindética, a opção, a escolha que terá que ser feita, ou se apresenta, ou ele vai ser cancelado, ele vai deixar de existir, tá certo? Então é o ou que a gente chama de excludente, exclusivo. Certo, pessoal? Então agora nós vamos trocar a lousa para fecharmos o estudo de classificação das coordenadas, tá bem? Voltando, pessoal, agora número 4, conclusivas. O próprio nome diz, ela estabelece uma conclusão, um efeito, um resultado, uma coisa declarada e que leva a uma determinada conclusão. Então nós vamos ter aqui o portanto e o logo, são as duas conjunções mais presentes. Por conseguinte, aí com mais liberdade nós usamos assim, então, dessa maneira, aí, e o pois quando ele vale portanto, vindo depois do verbo. Ele estudou, foi bem, pois, foi bem, portanto, tá certo? Por exemplo, a corrupção prejudica a população, não tem conjunção coordenada assindética. Logo, deve ser combatida, assim, dessa maneira, portanto,
deve ser combatida. É o resultado, é a conclusão que nós chegamos. Como ela é prejudicial, ela deve ser combatida. Então, nós temos aqui uma relação de efeito, de resultado, de conclusão, tá? Então, na dissertação, quando eu vou concluir, eu posso perfeitamente usar uma dessas conjunções sem precisar dizer para concluir e concluindo, assim concluindo, aí é redundante, porque a conjunção ela já traz esse significado, tá? Explicativa, explicação, o próprio nome diz. Comprovação do que foi dito anteriormente. Então, essa explicação vem comprovando aquilo que foi declarado. O depoimento parece falso, a sindética não tem conjunção, pois há muitas contradições. Então, o motivo de parecer falso são as contradições. Esta confirma o que foi dito nesta. É essa leitura que a gente faz da explicativa. Então, nós vamos ter o pois como principal conjunção, o que ou o porquê. Uma outra situação que ela se apresenta é trazer o verbo da coordenada sindética conjugada no imperativo, afirmativo ou negativo. Estude, pois o conhecimento diferencia as pessoas, certo? A razão, o motivo é você se diferenciar pelo conhecimento. Então, quando vocês têm aqui no imperativo, já é certeza que a oração seguinte, iniciada pelo pois, vai trazer a ideia de explicação, de motivo. Tá certo, pessoal? Aditiva, acréscimo. Adversativa, oposição. Alternativa, escolha. Conclusiva, resultado, conclusão. E explicativa, explicação, motivo, razão. Tudo bem? Então, eu vou pôr agora uma atenção aqui com relação à pontuação que acontece nas coordenadas. Vamos já destacar aqui para vocês, olha. Todas elas, vocês vão ver, vem separada pela vírgula, tá? Ó. Sempre antes de uma adversativa, antes da conjunção de uma sindética coordenada, sempre vai haver a vírgula, tá? Então, nós vamos fazer aí um apanhado aí dessa questão da vírgula, que é uma coisa que eu corrijo bastante nas redações. A explicação do assunto, então, fechando o estudo de orações e período composto, tá ok? Então, olha aqui. A vírgula, ela é obrigatória antecedendo qualquer que seja a oração coordenada sindética, menos o E. Seja ela adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, sempre que vocês tiverem uma coordenada sindética, a vírgula antecede a conjunção coordenativa, tá certo? Por exemplo, fale mais baixo, vírgula, pois está atrapalhando o meu raciocínio. Então, aqui, antes do pois explicativo, obrigatoriamente, vírgula. E no caso do E? Se o E for uma conjunção aditiva e tiver o mesmo sujeito nas duas orações, a resposta é não. Não tem vírgula, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Ela fez uma bela apresentação e foi muito aplaudida. Então, não existe essa vírgula aqui. Por quê? Porque o E aditivo com o mesmo sujeito. Se os sujeitos forem diferentes, se eles forem diferentes, a resposta é sim, vai haver a vírgula. Ela fez uma bela apresentação, vírgula, e todos aplaudiram emocionados. Porque o sujeito aqui é ela e o sujeito aqui é todos. Então, se for o mesmo sujeito, é não. Se forem sujeitos diferentes, sujeito.
A resposta é sim. O E que tiver valor adversativo, ou seja, aquele E que a gente troca por mais, porque a declaração que vem iniciada pelo E, na verdade não é um acréscimo, mas é uma oposição. Por exemplo, ela fez uma bela apresentação e a plateia ficou indiferente. Isso aqui não é o normal. Se fez a apresentação brilhante, o normal é que a reação da plateia seja assim de entusiasmo, de aplauso. Então ela fez uma bela apresentação. A plateia ficar diferente, na verdade esse aqui, ele vale mais. E se ele vale mais, o que vai acontecer? A vírgula antes dele, certo? Então, a única dificuldade aí é com relação ao E. As demais, vocês já sabem, toda vez que usarem uma oração coordenada sindética, ela vai ser antecedida pela vírgula. Atenção apenas pela letra E. Certo, pessoal? Então, agora que a gente conhece todo o período composto, nós vamos aplicar isso quando nós fizermos a nossa redação. Então, cuidado quando vocês começam a colocar vírgula, continua vírgula, conjunção, vírgula, outra conjunção, que acaba ficando complicado, a coesão vai embora, a clareza vai embora junto, 3, 4, no máximo 5 orações, um ponto final. Aí vocês retomam na mesma linha, com algum anafórico, que vai indicar que vocês estão retomando o período anterior, tá certo? Então, aplicar com clareza, escolher com clareza as conjunções, sejam elas as integrantes, sejam elas as subordinativas, sejam elas as coordenativas, sejam os pronomes relativos. São os elementos responsáveis pela coesão do seu texto. Certo, turminha? Então, agora eu não sei ainda se a apostila chegou, se a apostila não chegou, eu vou me informar. Então, na aula, no dia, eu falo para vocês o que nós vamos fazer. Se vamos fazer exercício da apostila, quais, e se vamos fazer folha extra de exercícios agora sobre coordenadas. Tudo bem? Então, fiquem bem. Beijo para vocês. Nós nos vemos daqui a pouco, tá? Tchau, turminha. Tchau, tchau.